Existem 3 grupos no mundo: aqueles que são favoráveis ao aborto e aqueles que são contra o aborto, mas também aqueles que preferem jogar o jogo do aborto. Dentro do universo das religiões, esse tema é amplamente discutido e a grande maioria das vertentes cristãs defendem que a vida deve ser preservada dentro do contexto do aborto, simplesmente devido ao fato que a vida é concedida por Deus e que Ele, como doador da vida de cada um de nós, seria o único com plenos direitos de retirá-la. O conceito sobre o aborto e qualquer possibilidade de tornar essa prática médica viável começou muito antes do que a maioria das pessoas pensa. Por volta do ano 1827, a comunidade médica chegou a conclusões importantes sobre a reprodução humana, primariamente sobre a fecundação, envolvendo o espermatozoide e o óvulo. Embora os cientistas já tinham uma compreensão de que a reprodução dos mamíferos envolvia alguma forma de óvulo da fêmea e espermatozoide do macho, os mecanismos e as estruturas por trás da concepção humana permaneciam ainda envoltos em mistério. No entanto, essa descoberta levou os cientistas a uma percepção revolucionária. Um óvulo fertilizado por um espermatozoide gera uma vida humana. Eles partiram dessa premissa para considerar a possibilidade também do seu encerramento prematuro através de técnicas que evoluiriam ao longo das décadas. Na contramão dessa descoberta, emergiu nos Estados Unidos o primeiro movimento em prol do direito à vida e contra o aborto, liderado pelo Dr. Horatio Robinson Storer, sob o nome de A Cruzada dos Médicos contra o Aborto, durante o período que se estendeu de 1850 a 1890. Você percebeu que todos os anos que eu mencionei foram 1827, 1850 e 1890. Em outras palavras, século XIX. Esse período também acompanhou o desenvolvimento do movimento adventista. No entanto, justiça seja feita a todos eles, pois os adventistas fundadores apoiaram essa posição popular que significativamente se opunha à prática comum do aborto. Tiago e Ellen White, J.N. Andrews e o Dr. John H. Kellogg também se opunham ao aborto. Mas como é possível termos certeza de que os fundadores do Adventismo do Sétimo Dia eram contra esse movimento? Para você compreender melhor, precisamos te apresentar um homem chamado George B. Gaynor. Ele era o pastor titular da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pleasant Valley, em Happy Valley, no estado do Oregon. E em agosto de 2013, George B. Gaynor publicou seu artigo The Wisdom of Solomon, ou A Sabedoria de Salomão, ou A Política do Pragmatismo, a decisão sobre o aborto da Conferência Geral de 1970 a 1971, na internet. Ele já havia apresentado muito tempo antes e em detalhes tudo sobre as políticas adventistas de aborto em 1988, na Conferência sobre o Aborto da Universidade de Loma Linda. Esta conferência foi o prelúdio do Comitê da Visão Cristã sobre a Vida Humana, que começou a reunir-se em 1989 e que acabou produzindo as diretrizes oficiais para o aborto que foram adotadas em outubro de 1992. Portanto, além de um conhecedor e pesquisador sobre o tema, George B. Gaynor se tornou uma autoridade vocalizando e expondo o que a maioria dos adventistas não gostariam de saber. Esse documentário só foi possível devido ao intenso trabalho de pesquisa de diversas pessoas, incluindo o principal responsável, George B. Gaynor, a apresentação expositiva também de Colleen Tinker, editora da revista Proclamation, com o suporte de seu marido, Richard, diretor da Former Adventist Fellowship na Igreja Trinity em Redlands, na Califórnia. Temos também a ajuda e o suporte de Wagner Olmos, do canal Remanescente, que acredita que devemos compartilhar com transparência a história do Adventismo, incluindo outros que atuam nos bastidores da organização adventista e que, infelizmente, por questões de segurança do trabalho, não podem ser mencionados, e que apoiam os documentários do canal para que possamos, com informações
e documentos extremamente valiosos. A todos vocês, nosso muito obrigado. E a você que está assistindo este vídeo, obrigado pelo seu tempo. Prepare-se para embarcar numa jornada bem difícil, obscura, mas que irá te ajudar a entender o Adventismo depois da sala de emergência. A cruzada dos médicos a favor da vida e contra o aborto obteve a influência da legislação anti-aborto nos Estados Unidos. E uma vez que essas leis entraram em vigor e o debate público sobre o aborto esfriou no país inteiro, afinal eram os médicos que estavam a favor dos bebês, Gaynor destaca que nas décadas seguintes um silêncio tomou conta dos Estados Unidos e cristãos e a sociedade, em geral, mantiveram uma posição consistente baseada na proteção da vida contra o aborto. Entretanto, nos anos de 1960, surgiu um forte movimento pró-aborto nos Estados Unidos. Muitos cristãos, bem como o público em geral, passaram a argumentar que a qualidade de vida da mãe e da família era mais importante que a vida do feto. Esse movimento para revogar a legislação anti-aborto do século XIX culminou na histórica decisão Roe vs. Wade em 1973, que legalizou o aborto nos Estados Unidos em absolutamente todos os estados. Enquanto isso, os serviços de saúde adventistas começaram a lidar com esse problema também já em 1970, muito antes da aprovação do aborto em nível nacional. Em janeiro daquele ano, o estado do Havaí revogou sua lei anti-aborto e o Hospital Adventista Castle Memorial, de repente, se viu diante de uma crise gigantesca. Havia 2 hospitais públicos em Oahu que atendiam casos de emergência e maternidade, incluindo obstetrícia. Um era exclusivamente um hospital de obstetrícia e ginecologia, e Castle Valley era a única unidade geral que aceitava casos de maternidade. Antes da mudança da lei estadual no Havaí, o Castle Memorial realizava abortos apenas terapêuticos, ou seja, a interrupção da gravidez em casos de risco extremo para a vida da mãe, estupro, incesto ou ansiedade mental extrema na mãe. Com as leis do aborto mais liberais agora em vigor no Havaí, o Hospital Adventista corria o risco de perder sua clientela de obstetrícia e ginecologia se eles não oferecessem abortos eletivos, como fazia, por exemplo, o Hospital Kapiolani nas proximidades destes centros médicos adventistas. O Hospital Castle Memorial enfrentou um momento crucial quando um visitante inesperado, John Harrison, se aproximou de Marvin C. Midkiff, o administrador do hospital. O ar estava carregado de tensão quando John Harrison, um pai angustiado, com desespero estampado em seu rosto, veio em busca de uma solução para a situação da sua filha de 16 anos. Ela já estava há 2 meses em uma gravidez não planejada e John Harrison, pai, acreditava firmemente que o aborto era a única saída. Com uma determinação inabalável, Harrison, o pai, apresentou a Midkiff um folheto envelhecido dos primeiros dias de arrecadação de fundos para o Hospital Adventista. Ele apontou para uma declaração enfática naquele folheto que declarava: "Este hospital será um hospital de serviços completos e fornecerá todos os serviços necessários para os residentes da comunidade." Ele fez isso para pressionar o administrador do Hospital Adventista. O pai da adolescente grávida apresentou um de seus cheques desbotados que havia sido coletado durante a contribuição muitos anos antes para a construção daquele Hospital Adventista, o Memorial Castle. Um lembrete muito claro que ele estava dando para Midkiff das expectativas que haviam sido prometidas para aquela comunidade. Esse encontro inesperado marcou o início da crescente pressão sobre o Hospital Adventista para incorporar abortos sob demanda
como parte integral de sua identidade como instituição de saúde de serviços completos. Era uma época em que as regras sociais pareciam mutáveis, incluindo também a ética médica. W.J. Blacker, o presidente da Conferência da União do Pacífico, se viu numa situação extremamente complexa. Não fazia muito tempo que a sociedade defendia a vida e era contra o aborto, mas as coisas haviam mudado, tanto nas pessoas como também nas leis. Buscando orientação, Blacker procurou a Conferência Geral da Igreja Adventista, a liderança máxima, mas mesmo os escalões mais altos da administração da igreja estavam incertos quanto a qualquer posição oficial que a igreja deveria tomar sobre o aborto. Consequentemente, o Hospital Memorial Castle se viu numa encruzilhada, navegando por um território completamente novo. Na ausência de uma posição clara da igreja, o hospital embarcou numa elaboração de uma decisão provisória. Ela estipulava que, dada a ausência de uma orientação oficial da Igreja Adventista, o hospital consideraria abortos sob demanda durante o primeiro trimestre, mas somente após o paciente ter recebido aconselhamento religioso e consultado pelo menos 2 médicos. Essa decisão marcou um delicado equilíbrio entre manter o compromisso do hospital com o atendimento abrangente e abordar o tema através de um nível básico de ética moral. O problema não estava na teoria, mas no conceito da liberdade da prática abortiva que se alastrava de casa em casa e em todo o território americano. Em março de 1970, no mesmo ano em que o aborto se tornou uma prática legal no estado do Havaí, os líderes da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia se reuniram para discutir a questão. E foi a partir dessa reunião que as coisas começaram a ficar ainda mais complexas. Este é Neil Wilson. Na época, ele era o presidente da divisão norte-americana das igrejas adventistas. Neil Wilson fez uma declaração no dia 17 de março que foi divulgada pelo Serviço de Notícias Religiosas. Ele foi citado dizendo: "Não nos sentimos com a responsabilidade de promover leis para legalizar o aborto, nem nos oporíamos a elas. Embora estejamos em cima do muro, os adventistas do sétimo dia tendem a ser a favor do aborto ao invés de sermos contra, porque percebemos que estamos diante de grandes problemas de fome e superpopulação. Não nos opomos ao planejamento familiar e a esforços apropriados para controlar a população." É claro que essa declaração não caiu nada bem, ainda mais vindo de um presidente de uma divisão adventista inteira. Controle populacional e fome no mundo foram as razões dadas por um dos representantes mais importantes da organização adventista em plenos anos 70. Como você já deve saber, quando presidentes de divisões e uniões da Igreja Adventista se reúnem em reuniões intermináveis, as chances de algo positivo ser produzido são muito baixas. Porém, após discussões contínuas e muitas edições produzidas, no dia 13 de maio de 1970, os líderes da Conferência Geral votaram a favor de aceitar algo que eles deram o nome de Diretrizes Sugestivas para Abortos Terapêuticos. No entanto, essa votação revela a maneira como a organização adventista evitou aprovar o aborto de forma oficial. Uma declaração ou diretriz oficial teria que vir, na verdade, de uma votação do Comitê da Conferência Geral dos Adventistas. Essas eram apenas diretrizes sugestivas e vieram apenas dos líderes da Conferência Geral. Elas eram oficiais, entre aspas, o suficiente para sugerir que os médicos e hospitais adventistas, sim, poderiam realizar esses procedimentos, mas eram essas diretrizes ao mesmo tempo não tão oficiais assim o suficiente para que Marvin McIff,
o administrador do hospital, que estava sendo pressionado por aquele pai, voltasse para o Havaí e impedisse que os abortos ocorressem. Mas você deve estar se perguntando, afinal, quais eram as diretrizes que eles decidiram? Quais eram essas diretrizes oficiais vindas da Igreja Adventista do Sétimo Dia quando o assunto era o aborto? Vamos a elas. Acredita-se que abortos terapêuticos possam ser realizados pelas seguintes indicações estabelecidas. 1. Quando a continuação da gravidez pode ameaçar a vida da mulher ou prejudicar seriamente a sua saúde. 2. Quando a continuação da gravidez provavelmente resultará no nascimento de uma criança com graves deformidades físicas ou retardamento mental. 3. Quando a concepção ocorreu como resultado de estupro ou incesto. Foi considerado também que, quando recomendados, os abortos terapêuticos devem ser realizados durante o primeiro trimestre da gravidez. A adoção não oficial dessas diretrizes não resolveu o problema, nem o fato de os líderes terem silenciosamente retirado o assunto da agenda daquela conferência geral. Entre julho de 1970 até o final do ano, as discussões sobre esse assunto só aumentaram, tanto entre líderes oficiais como também entre os membros da Igreja Adventista. Você se lembra do Hospital Memorial Castle que mencionamos antes? Pois é, esse estava se tornando cada vez mais exigente porque seus médicos não adventistas ameaçavam levar seus pacientes para outra instituição se o Memorial Castle não apoiasse oficialmente o procedimento do aborto. Em dezembro de 1970, o chefe de equipe do Memorial Castle, Dr. Raymond D. Hay, escreveu 2 cartas, uma para o presidente do conselho do Memorial Castle e outra ao presidente da Conferência Geral Adventista, Robert Pearson, implorando por uma decisão oficial. Pearson, o presidente dos adventistas do mundo inteiro, respondeu repetindo as diretrizes não oficiais que estavam em vigor e anunciou que um comitê competente se reuniria no próximo mês em Loma Linda, Califórnia, para discutir ainda mais essa questão. Em 25 de janeiro de 1971, 11 dos 18 membros recém-nomeados pelos líderes da Conferência Geral Adventista para integrar este comitê finalmente se reuniram. Parecia que o problema do aborto e a posição oficial da Igreja Adventista realmente sairia do papel. 4 novos membros foram adicionados aos 11 presentes, formando um comitê com um quórum de 15 pessoas. Os presentes eram W. R. Beach, David Henshaw, P. C. Hillback, C. B. Hirish, Gordon Hyde, Joanne Cross, Elizabeth Larsen, R. E. Osborne, Jack W. Provonsha, A. G. Strenflin, W. D. Walton, N. C. Wilson, Mrs. C. Woodward, Harold Zipprecht e C. E. Bradford. O presidente da Conferência Geral, Robert Pearson, estava ausente, mas havia manifestado seu apoio às diretrizes existentes apenas 20 dias antes. W. R. Beach e Harold Zipprecht, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Loma Linda, e Jack Provonsha apresentaram seus documentos. Beach revisou o trabalho realizado no ano anterior pelo Comitê do Aborto e concluiu que as circunstâncias em evolução, especialmente no Havaí e Nova York, exigiam uma declaração atualizada. Zipprecht discutiu a complexidade da situação do aborto e Provonsha defendeu sempre tentar salvar tanto a vida da mãe quanto a vida do filho. Mas em situações em que isso não fosse possível, o feto deveria ser sacrificado em favor da mãe. A reunião foi concluída com uma recomendação de que os líderes da Conferência Geral dos Adventistas nomeassem agora um outro comitê para estudar ainda mais essa questão, o que demonstra hoje uma tentativa de distanciamento daquelas pessoas, mas que o tempo comprovaria de que não seria tão fácil assim.
Quando janeiro de 1971 chegou, o clima na Conferência Geral estava muito ruim. Diversos grupos ultraconservadores adventistas ao redor dos Estados Unidos já tinham recebido a informação de que hospitais da igreja oficialmente haviam assumido a posição das práticas abortivas com base nas diretrizes não oficiais sugeridas pela Conferência Geral, e as cartas dos membros questionando a decisão começaram a se multiplicar. Pouco tempo depois, durante fevereiro de 1971, o Comitê de Aborto começou um novo trabalho em Washington, D.C. Eles se envolveram na análise e revisão das 3 primeiras diretrizes que já existiam desde 1970, e o que aconteceu foi o surgimento de um novo documento que eles deram o nome de Diretrizes para Interrupção da Gravidez, e as principais recomendações apontavam para as preocupações éticas e médicas apresentadas nos artigos dos doutores Zipprick e Provencher na reunião anterior lá em Loma Linda. O comitê enfim decidiu que deveriam adicionar mais 2 diretrizes não oficiais às 3 já existentes. Inicialmente, essas 2 adições, números 4 e 5, permitiam o seguinte: número 4. No caso de criança solteira com menos de 15 anos de idade, o aborto era permitido. Número 5. Quando em harmonia com a declaração de princípios acima, os requisitos da vida humana funcional exigem o sacrifício do menor valor humano potencial. Nos meses seguintes, eles continuaram fazendo mudanças significativas em várias diretrizes. A principal razão por que eles não paravam de mexer nessas diretrizes ficou claro quando cartas de comunicação vieram à tona entre W.R. Beach, presidente do Comitê Adventista do Aborto, e N.C. Wilson, na época presidente da divisão norte-americana, como já dissemos, que mais tarde seria eleito como presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É interessante notar que as sugestões de Neil Wilson mudaram de forma dramática e com precisão cirúrgica as diretrizes sobre o aborto em hospitais adventistas, dando um tom muito mais político-liberal. Numa carta datada de 8 de março de 1971, W.R. Beach concordou com a recomendação de Neil Wilson de que a palavra graves fosse retirada da diretriz número 2. Assim, o aborto seria permitido não apenas em casos com risco de resultar no nascimento de uma criança com graves deformidades físicas ou retardo mental, mas seria permitido em quaisquer casos de possíveis deformidades ou retardo. Após essa troca de cartas entre Beach e Wilson, o comitê fez mais 2 mudanças bem significativas nas diretrizes emergentes. A palavra seriamente foi eliminada da diretriz número 1, permitindo o aborto não só de uma gravidez que ameaçasse prejudicar seriamente, mas apenas prejudicar a vida da mãe. A segunda e mais abrangente mudança ocorreu na diretriz número 5, que foi reescrita para quando por alguma razão os requisitos da vida humana funcional exigem o sacrifício do menor valor humano potencial, o aborto é permitido. O acréscimo das palavras por alguma razão abriu a porta para que o aborto fosse realizado por qualquer motivo. Assim, uma mulher que sentisse que a sua gravidez pudesse interferir na sua capacidade de, por exemplo, terminar seu ano escolar ou faculdade, manter o seu emprego ou, de qualquer forma, viver a vida que ela desejava, a Igreja Adventista, a partir daquele momento, considerava estas razões suficientes para justificar o aborto. O comitê finalmente apresentou essa nova declaração a todos os oficiais em março de 1971, mas ainda assim eles não tomaram nenhuma decisão oficial, mesmo com a crescente pressão da Conferência da União do Pacífico, que esperava ter algo definitivo e oficial para dar aos hospitais. O presidente do Comitê Adventista do Aborto, W.R. Beach, demorou para agir. No entanto, em 10 de agosto de 1971, C.E. Bradford, secretário do agora renomeado Comitê sobre a Interrupção da Gravidez, divulgou uma declaração que identificava as diretrizes adventistas agora atualizadas.
conforme a opinião de um comitê representativo de teólogos, médicos, professores, enfermeiros, psiquiatras, leigos, etc., que se reuniram em Loma Linda, na Califórnia, em 25 de janeiro de 1971, e com o entendimento de que essas diretrizes e relatório devem ser usados como conselho para denominações e instituições médicas. Essa declaração aparentemente revelou um novo foco. O documento que o Comitê Adventista criou, na verdade, não era uma política geral da Igreja sobre o aborto. Foi considerada uma política para apenas os hospitais adventistas. Na verdade, essa nova declaração foi chamada formalmente de Recomendações às Instituições Médicas Adventistas do Sétimo Dia. O foco desse documento era apenas e especificamente para instituições e não para os membros em geral. Mas Bradford também revelou que a organização adventista não era realmente proprietária da declaração como um documento de posição oficial. Esse tipo de argumentação é muito comum na Igreja Adventista, pelo medo constante em perder apoio dos membros, que são, na verdade, aqueles que sustentam a organização adventista com 10% do salário e doações esporádicas. Criar um clima de pânico moral nos membros era tudo que a Igreja Adventista não queria. Esse tipo de linguagem era uma tentativa dos líderes em separar o ato do aborto dentro dos hospitais adventistas das mentes questionantes dos membros adventistas daquela época. Bradford disse em sua carta de apresentação: "Eu suponho que você diria que este documento é quase oficial, mas sem o aval completo dos irmãos." Então você deve estar se questionando, no final, quais eram essas diretrizes para interrupção da gravidez de 1971, produzida pela Igreja Adventista. Vamos então a elas. Número 1. Quando a continuação da gravidez pode ameaçar a vida da mulher ou prejudicar a sua saúde. Número 2. Quando é provável que a continuação da gravidez resulte no nascimento de uma criança com deformidades físicas ou retardo mental. 3. Quando a concepção ocorre como um resultado de estupro ou incesto. 4. Quando o caso envolver filha solteira menor de 15 anos. E 5. Quando, por alguma razão, as exigências da vida humana funcional exigem o sacrifício do menor valor humano potencial. Como um comentário final, foi mantida a perspectiva de que as indicadas interrupções da gravidez ou o aborto devem ser realizadas o mais breve possível, de preferência durante o primeiro trimestre de gravidez. Depois de mais de um ano de reuniões, cartas, comitês e discussões, a organização adventista ainda não tinha uma política oficial de aborto votada pelos delegados e membros da Igreja Adventista, que poderiam ser compartilhadas com qualquer membro e pastor. Eles tinham um novo conjunto de diretrizes que eram muito mais liberais do que antes, diretrizes que o mais alto nível de administradores e profissionais da Igreja Adventista ajudaram a criar. Na verdade, esse novo conjunto de diretrizes seria agora usado pelos hospitais adventistas para determinar a sua própria política de aborto, cada um da forma como quisesse. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia não poderia chamar de oficial, o que automaticamente daria a eles total liberdade de negar a membros reclamantes de que essa política, na verdade, não pertencia à igreja como organização, mas sim era fruto de um comitê. Geralmente, o membro adventista aceita qualquer tipo de explicação que venha com o logo da Igreja Adventista num papel timbrado, e não seria complicado construir um distanciamento sempre que fosse necessário. A não oficialidade dessas diretrizes era muito ruim para os hospitais, mas era excelente para o controle cognitivo dos membros leigos. O Hospital Memorial Castle, entretanto, finalmente tinha tudo o que precisava. Embora fosse apenas quase oficial, esse conjunto de diretrizes, as 5 que mencionamos, tinha sido, quer queira ou não, emitido pela Conferência Geral, e nas palavras do administrador Marvin McKeith, que havia sido pressionado por aquele pai, o doador, era amplo e suficiente para interpretar cada situação da maneira como você bem entendesse. Essa declaração permitiu que
que o Hospital Adventista Memorial Castle e qualquer outro hospital adventista pudesse oferecer abortos sob demanda durante até a 20ª semana e ainda mais tarde, por razões sociais ou médicas convincentes, e ainda estar em harmonia com as diretrizes da Conferência Geral. O que mais impressiona é que esta política interna permissiva, com as 5 diretrizes adventistas sobre o aborto, aconteceu 2 anos antes da decisão oficial do STF dos Estados Unidos sobre o caso Roe vs. Wade, que tornou o aborto oficialmente legal somente em 1973. No entanto, como você percebeu, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi a organização cristã que deu os primeiros passos na direção do aborto muito antes do aborto sequer ser oficialmente legalizado em todos os Estados Unidos.